Quando o mundo mais precisava de um herói, ele ganhou o Agente 86. No auge da Guerra Fria, em meio àqueles planos diabólicos, aqueles acessórios tecnológicos de ponta e tal, surgiu um cara que transformou o perigo em piada. Mas por trás dessas risadas todas existe uma análise genial que você nunca percebeu. Chegou a hora de entender a mente por trás de toda a loucura. Fala, galera do bem! E é isso! Agente 86, originalmente o Get Smart, ele foi ao ar de 1965 a 1970, transcendeu aquela paródia, né, de James Bond para se tornar um fenômeno cultural por direito próprio. Criada pelo Mel Brooks e pelo Buck Henry, a série não só arrancou risadas inesgotáveis, né, com aquelas trapalhadas todas do Agente 86, mas também ofereceu um comentário bem perspicaz sobre a Guerra Fria, a burocracia e sobre a própria natureza do heroísmo. E para entender, né, a durabilidade da relevância, é preciso a gente mergulhar mais fundo em três pilares: o humor, a sátira e o impacto cultural. Mas daí você vai me perguntar, tá, Lud, beleza, mas o que é que torna o Agente 86 tão engraçado, mesmo, né, décadas depois? A resposta está exatamente na construção meticulosa do humor, que é multifacetado, saca? Assim, primeiro, porque existe uma subversão, digamos assim, dos clichês de espionagem. A gente está falando aí do auge da Bondmania, né, quando o Mel Brooks e o Henry perceberam uma oportunidade de ouro ali. Eles acharam um nicho e mergulharam. Em vez do espião impecável, letal e tal, eles deram pra gente o Maxwell Smart, né, que é o Agente 86, um homem com o coração no lugar certo, mas uma total ausência de talento. O herói incompetente, o Max é o cerne da piada. Ele tropeça em soluções, ele confunde o óbvio, a lógica dele é sempre distorcida, mas ele invariavelmente salva o dia, por pura sorte, né, ou pela competência alheia mesmo. Geralmente da Agente 99, né, e a gente vai falar sobre ela daqui mais um pouco. Essa inversão, né, do arquétipo do herói, ela cria um contraste muito hilário e permite que a série explore a comédia de situação assim ao máximo. Sabe? Pensa nos momentos em que ele resolve um problema de segurança, por exemplo, que ele mesmo causou. É puro suco do nonsense que a gente já viu também anos mais tarde, aqui no Brasil, em produtos como TV Pirata, como, né, o Cacete e Planeta e tal, né, enfim. Sem falar nos gadgets absurdos, né, que o Agente 86 carregava. Enquanto James Bond tinha carros sofisticados, né, relógios laser e tal, o Max tinha o icônico sapato-fone, né, que raramente funcionava, o cone do silêncio, que impossibilitava a comunicação, ou aquelas portas secretas que acabavam dentro do banheiro, dentro da cozinha e tal, enfim. Esses acessórios todos, eles eram paródia perfeita daqueles aparatos de alta tecnologia, mostrando que no mundo do Max a tecnologia era tão disfuncional quanto ele. Daí tinha aquela legião de vilões caricatos, né? A organização Caos, liderada por figuras impagáveis como o Siegfried e o Starker, era um espelho bem distorcido das organizações vilanescas que a gente via nos filmes do James Bond. Os planos deles eram super grandiosos, só que frequentemente ia tudo por água abaixo, ou pelas ações estúpidas da própria Caos, ou pela pura sorte do Max, né? E isso, de certa forma, reforçava a ideia de que o perigo não era tão sério quanto parecia, né, aquela paranoia toda da Guerra Fria. O humor do Agente 86 ele não se limitava só às situações. Os roteiros eram cheios de diálogos super inteligentes, muitos trocadilhos, sabe? Eram assim, bordões que não eram só frases repetidas, eles pontuavam o ritmo, né, principalmente o ritmo da comédia, e sinalizavam a incompetência do Max ou a habilidade dele virar qualquer situação a favor dele, né, mesmo sem querer, na maioria das vezes sem querer. E aí a gente tem que, né, destacar o timing cômico do Don Adams, né, que viveu o Maxwell Smart. O cara tinha um tempo de comédia impecável. A entrega das falas, a linguagem corporal dele, as expressões faciais, era tudo fundamental para o sucesso das piadas. Ele conseguia fazer a ingenuidade e a arrogância do Max serem igualmente engraçadas, sem tornar o personagem insuportável, sabe? Assim, tudo na dose certinha. Uma sacada mega inteligente, né, que foi o espelho da sociedade e da Guerra Fria. E foi além de uma sátira simples, né, de uma paródia muito simples, foi uma visão super mordaz da política, da burocracia, da paranoia da Guerra Fria, né, um período de grande tensão política e medo nuclear que o Agente 86 conseguiu ridicularizar, né, toda essa atmosfera aí, sem minimizar os perigos, mas sim colocando tudo numa perspectiva absurda.
A agência Control, né, com aquele labirinto de escritórios, passagens secretas, aquele chefe quase histérico e tal, tudo aquilo zoava com a burocracia governamental e a ineficácia que muitas vezes acompanhavam todo esse processo. Aquelas reuniões secretas em locais absurdos, como dentro de caixas de correio, banheiros públicos, tudo isso sublinhava a irracionalidade da segurança na era da espionagem. Já a Caos, né, ela representava exatamente a ameaça soviética e comunista de uma forma bem exagerada, com aqueles agentes que pareciam mais desorganizados do que verdadeiramente ameaçadores e tal. Daí, né, no momento em que a série escancarou a rivalidade entre a Control e a Caos, né, de forma tão cômica, a série ajudou o público a lidar com a ansiedade da Guerra Fria através do riso. Muitos dos episódios ali brincavam, né, com a diplomacia, com as relações entre os países e tal, muitas vezes mostrando líderes mundiais tão patetas quanto os próprios espiões, mas também flertavam com pautas que são super atuais, né? Embora a série seja um produto daquele tempo, daquela época, ela já apresentava elementos progressistas, principalmente na figura da Agente 99, né, que encarnava a mulher competente numa época onde muitas das personagens femininas eram reduzidas a donzelas em perigo, ou objetos de desejo, enfim. A Agente 99 ela era inteligente, era engenhosa, frequentemente a verdadeira heroína que tirava o Max das enrascadas. Ela era fundamentalmente a mente por trás da maioria das soluções, né? E a calma, a perspicácia dela contrastando ali sempre de uma maneira muito forte com a abordagem caótica do Max. E isso fazia da personagem um elo feminino super forte, super positivo e um modelo interessantíssimo, especialmente para aquela época, né? Tanto que o relacionamento entre o Max e a 99 ele evoluiu de uma forma orgânica e super realista. Eles se casaram, tiveram filhos na série, o que era super incomum para uma comédia de espionagem. E isso aí, vamos dizer que de certa forma adicionou uma camada de calor e de humanidade, né, e transformou a dinâmica deles em alguma coisa maior do que só uma parceria de trabalho. O amor entre esses dois personagens era verdadeiro, mesmo que no meio daquele caos. A Agente 86 estabeleceu o gênero de comédia de espionagem de forma definitiva e pavimentou o caminho para futuras produções que misturavam ação e humor, como Corra que a Polícia Vem Aí, Johnny English e até mesmo elementos de filmes como Missão Impossível, que muito frequentemente flertam ali com um absurdo, né? Com a comédia nem tanto, mas com o absurdo com certeza. O sucesso da série original acabou levando a várias tentativas de reviver essa franquia. Houve um filme de televisão, né, rodado em 1989, o Get Smart Again, e uma nova série, né, de televisão em 1995. Teve também o filme do Steve Carell, né, em 2008, com a Anne Hathaway. Assim, vamos combinar, né? Foi uma tentativa de modernizar a série para um novo público, né, para atrair um novo público e tal, com um tom mais de ação, menos de pura paródia e tal, só que mantendo a essência dos personagens. Essas adaptações, elas demonstram a força e a adaptabilidade, na verdade, da premissa original. Mas, na minha humilde opinião, nenhuma delas chega nem aos pés do original. Desculpa aí, né? Foi mal. Resumindo a bagaça, a razão pela qual Agente 86 ainda ressoa é que o humor da série ele se baseia em situações humanas que são universais. A incompetência, a burocracia, a superconfiança, a dinâmica de relacionamento, enfim. A sátira da Guerra Fria pode ser menos imediata para as novas gerações, mas as piadas sobre a incompetência do Max, a supremacia da Agente 99 e o destempero do chefe continuam sendo super engraçadas. Agente 86 é um testemunho da genialidade do Mel Brooks e do Buck Henry. Os caras eles não se contentaram só em parodiar um gênero popular. Eles criaram uma série que era ao mesmo tempo profundamente engraçada, socialmente relevante e em muitos aspectos, assim, bem, mas muito à frente do seu tempo, mas muito à frente. A série ela ensinou pra gente, né, principalmente para aqueles que estavam mais ligados, que a inteligência ela pode vir em pacotes inesperados, né, e desajeitados, que a sorte pode ser mais poderosa do que a habilidade e que, no fim das contas, o amor e a lealdade são as maiores armas contra o caos. Seja você assim, um fã de longa data ou um novato no mundo da Control, né, e da Caos, Agente 86 oferece uma experiência de comédia super rica e super gratificante que resiste aí bravamente ao tempo. Se eu fosse você, eu dava uma chance para essa série, corria atrás e assistia alguma coisa. E ainda, se eu fosse você, mandava um like carinhoso pro Lud, me inscrevia no canal, socava o dedo no sininho para não perder nenhuma novidade e a gente se vê no próximo set. Corta!